Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Leonardo dos Santos Pereira, sou estudante do segundo semestre de Ciência da Computação. Estou ao lado dos meus colegas Lucas Iguchi e Leonardo Pereira, meu xará. Estamos aqui nesse vídeo para poder apresentar para vocês um trabalho que nós tivemos que fazer em linguagem C. Basicamente um trabalho sobre files, abertura de files, construção dessas estruturas, né? E também fechamento desses arquivos, né? E nós fizemos esses arquivos com a temática de uma locadora de filmes. Ou seja, o usuário vai ter o espaço para poder se cadastrar como cliente e também vai ter espaço para cadastrar os filmes ou séries que ele deseja alugar, né? Então, eu vou estar dando uma pincelada sobre como funciona uma parte desse código. Logo depois disso, eu vou estar passando a palavra para o Lucas para ele poder dar continuidade na explicação do nosso código, tranquilo? Então aqui, no começo de tudo, nós temos as inserções de três bibliotecas. A std, que é a biblioteca padrão de entrada e saída na linguagem C. A stdlib, que é uma biblioteca padrão com funções de utilidade. Por exemplo, o malloc e o free, que a gente vai estar utilizando mais para frente no nosso código. Aqui nós temos a string.h, que é basicamente uma biblioteca que nos permite manipular strings, né? O nome já é meio autoexplicativo. Então, saindo aqui dessa área, a gente tem o typedef struct, né? Então aqui, dentro dessa struct, que está declarando como cliente, né? A struct se chama cliente. Dentro dessa struct, a gente vai ter o campo nome, CPF e telefone, né? Que isso aqui vai ser pedido para o usuário digitar para a gente mais futuramente no código. Logo após isso, a gente tem a função void cadastrar cliente, né? Que é basicamente uma função para cadastrar um cliente e salvar os dados no arquivo. Então aqui a gente tem cliente C, né, que cria uma variável do tipo cliente para armazenar os dados digitados, né? Logo após isso, a gente tem a criação, na verdade, a abertura do file, né? Aqui o nosso file se chama clients.txt e aqui a gente abriu ele com a opção A, que no caso é de adição, né? Para a gente poder adicionar o cliente no file. Logo após isso, a gente tem um if, né? Uma condicional, que diz que se o arquivo for igual a null, for igual a nulo, vai ser exibida essa mensagem na tela do usuário. Erro ao abrir o arquivo de clientes. Ele está tentando abrir o arquivo, mas o arquivo está vazio, né? Não é possível abrir esse arquivo. Mas, se der tudo certo e o usuário conseguir abrir, ele vai vir direto para essa parte do código, que funciona da seguinte maneira: cadastro de cliente. Né? Vai ser exibida essa mensagem para o usuário e logo depois disso vai ser pedido para que o usuário digite o nome do cliente. Né? E aí, depois que ele digitar, a gente vai vir aqui para a parte do scanf, que no caso vai estar fazendo a leitura desses caracteres até o /n. Né? Então, no caso, o usuário vai digitar o nome, aqui vai fazer a leitura. Mesma coisa com o CPF. O usuário vai digitar o CPF dele e depois vai ser feita a leitura desse CPF. Né? Mesma coisa com o telefone. Printf telefone. Aqui o usuário vai digitar e logo após isso vai fazer a leitura, né, do telefone que foi digitado. Logo após isso a gente tem fprint arquivo nome %s. Né? Essa linha aqui, basicamente, ela vai escrever os dados formatados no arquivo. Então, basicamente, vai estar pegando tudo isso aqui e vai estar colocando dentro do arquivo. Basicamente é isso. Logo após isso, o arquivo se fecha. Né? Fclose, arquivo. E
printf cliente cadastrado com sucesso. Então, só uma mensagenzinha clara aqui para o usuário, falando que está tudo correto com o cadastro do cliente, né? Então, seguindo adiante, nós temos aqui outra função, dessa vez void listar clientes. Então, aqui a gente vai estar abrindo novamente, né, o nosso arquivo clientes.txt, só que dessa vez a gente está abrindo ele na opção de leitura, né? E aqui a gente declara o charlinha 200, que é basicamente um buffer para poder armazenar cada linha lida desse nosso arquivo, né? E seguindo aqui, a gente tem novamente aquele if que a gente colocou lá em cima, né? If se o arquivo for igual a null, printf nenhum cliente cadastrado ainda, né? Só para dar esse parecer sempre muito claro para o usuário de como está o estado, né, do programa que ele está utilizando. Logo após isso, a gente tem mais um printf, né, lista de clientes, e logo após isso a gente tem um laço, né, um while. Basicamente, esse while ele vai fazer o quê? Ele vai ler linha por linha desse nosso arquivo e vai imprimir na tela tudo que está dentro desse arquivo, né? É basicamente isso que esse while está fazendo para a gente. E também fará para o usuário. Logo após isso, a gente tem o fclose, né? E aí o arquivo fecha da mesma forma que fechava aqui em cima, né, aqui anteriormente. Então, pessoal, essa é a primeira parte do nosso código. Agora, como eu tinha citado, eu passo a palavra para o Lucas para ele poder dar continuidade na explicação do nosso código. Como o Leonardo falou anteriormente, eu sou o Lucas e eu vou explicar agora a segunda parte do nosso código. A função para cadastrar um novo filme. A gente usa o void cadastrar filmes, o filme F. Ele vai criar uma variável do tipo filme, o file vezes código open, ele vai abrir um arquivo de filmes no modo de adição. Aí logo embaixo a gente usou o if entre parênteses arquivo igual a num, printf, erro ao abrir o arquivo de filmes, ele vai verificar o erro na abertura do arquivo return. Aí depois a gente vai solicitar os dados do filme ao usuário. Então a gente usou o printf cadastro de filmes, título para o usuário digitar, o gênero do filme e o ano de lançamento. Depois ele vai gravar os dados do arquivo formatado no fprint, arquivo, título, gêneros e o ano do filme, e depois ele vai fechar. Logo depois a gente vai limpar o buffer de entrada para evitar problemas de leituras futuras, usando a fórmula while. While abre parênteses, getChar, abre e fecha parênteses, exclamação igual. Aí a gente vai fazer a função agora para listar todos os filmes cadastrados que o cliente digitar. Então a gente digitou o file igual arquivo, open filmes, que ele vai abrir o arquivo de filmes no modo leitura, o char 200, que é o buffer para leitura, que o char é o tanto de caractere que dá para o usuário digitar. Aí logo depois a gente usa a fórmula if igual arquivo num, que nenhum filme cadastrado, caso vai aparecer a mensagem, caso não existir nenhum arquivo, nenhum filme for cadastrado. Depois o usuário vai digitar o printf, que é a lista de filmes, ele vai ler cada linha do arquivo e imprimir. Aí logo a fórmula while, get linha size of, linha arquivo num.
e depois a gente vai fechar o arquivo no fclose. Aí agora a função principal, que é o menu do sistema, a gente começa com o int main. Aí o usuário vai digitar a primeira opção, que seria a variável para armazenar a opção do usuário. Logo depois a gente usou a fórmula while, que é o loop do menu que vai rodar até o usuário escolher o 0 para sair. Depois printf, que vai aparecer para o usuário, locadora de filmes, cadastrar clientes, cadastrar filmes, listar filmes e o 0 sair. E no final escolha uma opção, né? Depois a gente vai chamar a função correspondente à opção escolhida do usuário. A gente usou a fórmula if, opção igual a 1, aí o else, opção igual a 2, opção igual a 3, opção igual a 4, o 0 quer sair, e se ele não digitar nada vai aparecer a opção inválida para validação. E a mensagem final do nosso código vai ser saindo do sistema até mais, retornando 0 e encerra o programa. Agora eu vou deixar no próximo vídeo o nosso código rodando na parte do cadastro de clientes. Olá, gente. Agora dando continuidade nessa parte final do vídeo. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre o nosso relatório e o que a gente pensou para desenvolver ele. Bom, o nosso projeto, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores do nosso grupo, é um sistema de cadastro de clientes e filmes em linguagem C. Nós somos alunos da Faculdade e Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mais conhecido como USCS, e o nosso projeto ele é composto por três integrantes. É o Leonardo dos Santos Pereira, Leonardo Lacerda Alves Pereira, que sou eu, e o Lucas Riude. E a gente contou com a ajuda do nosso orientador e professor, que é o Fábio Ferreira de Assis. Bom, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de cadastro de filmes, de clientes e filmes, utilizando a linguagem de programação C. O sistema permite que o usuário cadastre clientes incluindo o nome, CPF e telefone, bem como cadastre filmes, como informações como título, gênero e ano de lançamento. As informações são armazenadas em arquivos TXT, possibilitando consulta posterior. Esse projeto tem como finalidade aprimorar os conhecimentos dos alunos sobre a estrutura de dados, mais conhecido como Struct, manipulação de arquivos, funções e entradas e saídas de dados, e espera-se como resultado um sistema funcional, simples, mas porém eficiente, que simula um cadastro básico de uma locadora de filmes. Bom, agora caminhando para a introdução, o desenvolvimento de sistema na linguagem C proporciona uma base sólida no entendimento dos principais conceitos da programação estruturada. Nesse trabalho foi criado um sistema de cadastro de clientes e filmes, que simula uma pequena locadora. A linguagem C foi escolhida pela sua relevância acadêmica, robustez e pela ampla utilização e desenvolvimento de softwares que exigem um alto desempenho. Durante esse nosso desenvolvimento do projeto, foram utilizados conceitos como estruturas, struct, manipulação de arquivos, funções, condicionais e loops. Esse projeto visa fortalecer a compreensão prática desses conceitos, proporcionando uma aplicação real para o armazenamento e consulta de dados. Bom, desenvolvimento. O sistema desenvolvido permite ao usuário realizar quatro principais operações, que como foi dito já: cadastrar clientes, cadastrar filmes e listar filmes. As informações são armazenadas em arquivos de texto simples, clientes.txt e filmes.txt. Bom, as regras que a gente estipulou para o nosso projeto.
cadastrar clientes com nome, CPF e telefone, listar todos os clientes cadastrados, cadastrar filmes com título, gênero e ano de lançamento, listar todos os filmes cadastrados. Os dados ficam salvos em arquivos TXT para consultas futuras e um sistema interativo pelo menu no terminal. Bom, a documentação do sistema, a gente colocou parte do trecho do código principal, como vocês viram nos vídeos anteriores, que compõe a parte das bibliotecas, né, que a gente estipulou, e as funções de cadastrar cliente, e a parte da imagem da execução, que essa é a parte principal do nosso projeto, que é a parte do terminal, onde mostra o menu de opções para o usuário, né? E aqui tem cadastro de clientes, cadastrar filme e listar filmes. E aí o teste dos sistemas. Os testes foram realizados com múltiplas entradas de clientes e filme, e o sistema apresentou um bom desempenho, armazenando corretamente os dados nos arquivos e exibindo na listagem. Teste como entradas inválidas, como deixar campos vazios, depende do usuário preencher corretamente, pois o sistema não possui validação avançada. Ou seja, esse sistema não é complexo, então se a pessoa digitar vários números aleatórios lá, colocar caractere especial, o sistema vai aceitar e vai entender que é um código válido. Bom, manual de uso do sistema é compilar, executar as funcionalidades, né, que aí já parte para mais para a opção do uso mesmo, né? E caminhando agora para as considerações e resultados de discussão, o sistema funcionou conforme esperado, permitindo o cadastro e a listagem dos dados de forma eficiente. A parte mais simples foi a criação dos menus e a interação via terminal. A maior dificuldade foi encontrada foi o manuseio dos arquivos, especialmente no controle correto de abertura e fechamento. Contudo, após os testes de ajuste, o sistema obteve um bom funcionamento. Para melhorias futuras, seria interessante implementar um sistema de exclusão, de edição de registros e adicionar validação de entrada, que aí já parte mais para aquela questão do CRUD, né? Que você pode editar, deletar, adicionar e modificar, né? E aí as considerações finais. O projeto proporcionou um aprendizado significativo no uso da linguagem C, especialmente no uso de estruturas, manipulação de arquivos e desenvolvimento de funções. O sistema, apesar de simples, cumpre seu papel de armazenar e recuperar informações de clientes e filmes, simulando uma aplicação real. Como melhorias futuras, recomenda-se a implementação de tratamento de erros, interface gráfica e uso de banco de dados. E agora, a gente deixou aqui as nossas referências e que quem tiver interesse de ver certinho essas referências, tá tudo certinho aqui os nomes para vocês pesquisarem depois. Bom, esse é o nosso projeto, espero que vocês tenham gostado e, e até mais.